Salmo 130. Das profundezas, clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor a misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Nosso Deus, recebe a nossa oferta, ó Deus, que o Senhor use essas ofertas para o teu nome ser exaltado, ó Deus, ser engrandecido, seja oferta colocada aqui na igreja, seja oferta pelo Pix, ó Deus, que o Senhor abençoe os ofertantes que deram de todo o coração, que o Senhor abra a janela dos céus e derrame bênçãos sem medidas sobre a vida dos teus servos, ó Deus. Abençoe a sua palavra que foi lida, será explicada, que o Espírito Santo atue no quem fala, atue em quem ouve, não só neste lugar, mas em toda a terra, para a edificação da igreja e salvação dos pecadores. No nome de Jesus, amém. Irmãos, esse salmo aqui, que trata da falta, da transgressão, que é uma experiência que todos nós passamos, infelizmente, desde o Éden, todos nós temos essa tendência de cair em tentação, e não é estranho aos crentes do Velho e do Novo Testamento. Moisés pecou, Davi pecou, Noé pecou, Salomão pecou, e Pedro vai fazer também. Então, nós precisamos pedir muita graça ao Senhor. E esse salmo aqui nos dá essa esperança. Vejamos, então. Vamos trabalhar assim. A misericórdia do Senhor sobre o pecador faltoso. Esse salmo revela como Deus opera, o que Ele diz, o que Ele faz, para que o pecador que está arrependido, que está querendo abandonar o erro, a operação divina. Vejam, a misericórdia do Senhor sobre o pecador faltoso. Deus usa a angústia, resultado do pecado, para conduzir o faltoso à confissão de pecado. Versículo 1 diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Isso aconteceu, lembrando no Velho Testamento de Jonas, lá no ventre do peixe, é de lá que ele clama, pede a misericórdia, que ele grita por socorro, né? Escuta, versículo 2, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Então, o que é que está acontecendo aqui? Deus vai usar na sua graça a dor que o pecado causa para levar o indivíduo a buscar o Senhor, a confessar os seus erros.
quando a consciência não está cauterizada, endurecida, o pecador sente remorso, sente angústia, sente aflição. E esse tipo de aflição, de certo modo, é um instrumento que Deus usa para ele cair em si e confessar a Deus e invocar o nome do Senhor. A dor, por exemplo, de ter matado a Jesus, levou 3.000 ao arrependimento. Quando Pedro pregou o sermão, acusando aquelas pessoas de que eles tinham matado a Jesus Cristo, o Cristo Salvador, aí, lá no Atos 2, ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração, houve uma comoção, eles foram afetados pelaquela mensagem. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Então Deus está usando a consciência ferida, o sentimento de culpa, para fazer o indivíduo se voltar para ele. Pedro, então, respondeu com os demais apóstolos: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Por exemplo, outro exemplo de que Deus usa a angústia da pessoa que pecou para fazê-la voltar é a fome em terra estranha. Levou o filho pródigo a reconhecer seus pecados. Lembremos, meus irmãos, que ele pediu antecipadamente a herança, foi para um lugar distante, pecando contra Deus e contra o Pai, mas não estava sentindo nada enquanto tinha dinheiro. Mas acabou o dinheiro, acabou tudo, e diz a palavra: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Então a aflição levou aquele homem a lembrar do que ele tinha feito de errado. O que é que ele diz então? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, veja a graça de Deus. A pessoa peca e Deus usa a aflição que o pecado gera para que o pecador se volte para ele. A angústia, resultado do pecado, pode conduzir à confissão de pecados. Deixemos o pecador chorar pelos seus erros, para que essa dor o conduza ao arrependimento a Deus. Às vezes, quando a gente vê a pessoa chorando, não chore não. Mas como eu vou interromper, no caso específico, a pessoa que pecou e está em angústia, que eu vou dizer: se acalme? Não se acalme não, se desespere sim, porque é através do desespero, é através da aflição que a pessoa poderá se voltar para Deus. Deus usará esse tipo de instrumento. E a lei de Deus deve ser usada para despertar a consciência do pecador e levá-lo ao arrependimento. Então, um instrumento que a gente pode usar é pregar a palavra de Deus, os 10 mandamentos, porque pela lei vem um pleno conhecimento do erro, do pecado, né? O homem cauterizado, endurecido pelo pecado, não é afetado pela vara da lei e da consciência.
Quando o homem está já com o coração duro, a lei não faz efeito nele, nem a consciência se sente culpada. Misericórdia, porque essa pessoa está num caminho sem volta, né? Em segundo lugar, a misericórdia do Senhor sobre o pecador faltoso. Deus graciosamente perdoa o pecador arrependido. Olha no versículo 3 e 4, leamos. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós temos uma outra maneira de Deus se manifestar, é que Ele perdoa. Deus é o Deus perdoador. Não existe homem na terra que não peque contra Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Quem negar ter cometido pecado, não se relaciona verdadeiramente com o Senhor. Porque diz João, se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, Deus está pronto a perdoar o pecador arrependido, né? Os crentes, devido à velha natureza ainda neles, o mundo e o diabo podem levá-lo a cair em tentação e ele sofrer muitos danos por causa dos seus erros nessa vida. Todos nós estamos sujeitos a cair, porque está escrito, não nos deixes cair em tentação. Na igreja de Tiago, ou para a igreja a qual Tiago escreve, diz que havia briga na igreja. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então veja que os crentes não estão isentos de cair no pecado. Nós só estaremos isentos de cair em transgressão quando formos levados para a glória, né? Ou no estado de glória perfeito, não pecaremos jamais. Todo ser humano peca e é culpado, mas Deus graciosamente perdoa o pecador arrependido. Essa é a boa mensagem, né? Não podemos... vocês lembram que o Salmo 51, por exemplo, diz, olha, pois não comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Nada podemos fazer para merecer o perdão de Deus. O perdão de Deus é uma graça. É um favor não merecido. Quem revela que somos transgressores, culpados, é a lei de Deus que o Espírito Santo usa para nos mostrar, para nos revelar a nossa condição. Por isso, quando o pecador está se voltando para Deus, ou está sendo tocado a se voltar para Deus, é o próprio Deus que está o impulsionando a buscar ao Senhor enquanto se pode achar, né? Deus, irmãos, pune
os pecados dos arrependidos em seu Filho Jesus Cristo, e o pecador crendo é perdoado. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, sobre as suas feridas, nós somos sarados. Em terceiro lugar, a misericórdia do Senhor sobre o pecador faltoso. Deus promete, Ele não só perdoa, Ele é quem perdoa os pecados, mas Ele promete perdoar o pecado, o pecador arrependido. Versículo 5, ele diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, versículo 6, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Então, o contraste é como ele está guardando a palavra de Deus, à semelhança de uma pessoa que trabalha à noite esperando amanhecer. Eu estou esperando na sua palavra, isto é, na promessa de Deus. Deus prometeu perdoar. Já no Antigo Testamento, né? Aqui ele está falando no período do Antigo Testamento. Quando da inauguração do templo, Salomão inaugurou o templo, fez a oração, e aí Deus disse assim para Salomão, fez uma promessa: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus fez uma promessa na inauguração do templo, que Ele está pronto a perdoar o arrependido. Mas mesmo antes de Salomão, lá com Moisés no deserto, Deus também fez a promessa de restauração, ou de perdão. Versículo em Deuteronômio, diz assim: e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo a tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos dentre os quais te havia espalhado o Senhor. Então, por que o pecador devia se voltar para Deus? Porque ele fez a promessa, já sabendo que nós temos a tendência de cair, ele fez essa promessa maravilhosa. Lembre quando o Senhor Jesus foi trazido o paralítico, colocado à frente do Senhor, ele disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhuma boa obra poderá nos livrar da condenação, mas somente crendo no que Cristo fez por nós. É crer em Jesus. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, diz o Senhor Jesus, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eu preciso crer que Ele me purifica. O sangue de seu Filho me purifica de todo pecado. A evidência, então, de que fomos perdoados é que perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A pessoa perdoada não vive sofrendo pelos pecados perdoados. Caso isto ocorra em momento de tentação, ela deve se lembrar da obra de Cristo. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A misericórdia do Senhor sobre o pecador faltoso. O povo de Deus deve confiar exclusivamente na promessa de Deus
de perdoar os pecados, porque só Ele é o único Redentor. Versículo 7 e 8 diz: espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhuma cerimônia pode apagar nossos pecados, somente o sangue de Cristo. Paulo dizendo aos Gálatas: para a liberdade foi quem Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetar de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça caíste. Então, não é através da cerimônia, de frequentar a igreja, da ceia e evangelizar, não que isso vai trazer o pecado, é olhar para mim e ser salvos todos os moradores da terra, diz o Senhor. Olhar para o Senhor Jesus, Ele é suficiente. Nenhuma boa obra pode apagar nossas dívidas diante do Pai, a não ser o sacrifício de Cristo. Foi assim que Davi chegou à conclusão: pois tu não comprases em sacrifício, do contrário, eu estudaria, e tu não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. A tentação do povo de Deus será duvidar da suficiência de Cristo e acrescentar elementos para a salvação. O que é que preciso? Eu pequei, o que é que eu preciso fazer? Creia que Jesus te perdoa. Só isso, não tem outra saída. Lá, novamente os Gálatas: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outro, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado pelo Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Tem sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É fé. Eu creio que Ele morreu por mim. Eu creio que Ele pagou a minha dívida. E aí a pessoa tem a paz de Deus, né? E a paz com Deus. O perdão de Cristo nos deve estimular a uma vida cristã agradável ao Senhor. Já que Ele me perdoou, que posso oferecer a Deus, o Senhor, por todo bem, todo bom, de tudo de bom que Ele tem me dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças, porque me salvou. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Concluo, meus irmãos. Primeiro, a angústia, resultado do pecado, Deus vai usar para conduzir o pecador ao arrependimento. Se cometemos pecado e isso não nos incomoda, é um sinal que estamos com a consciência endurecida pelo pecado. Isso é grave. Não é? Por isso que Deus fez um milagre em nós, tirou o coração de pedra e nos deu um coração de carne, para ser um coração sensível quando estiver errado. Se a tristeza pelo pecado, mas não há abandono do pecado, não é arrependimento. Eu estou triste porque pequei, glória a Deus, mas se não abandonar, não houve arrependimento. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia do Senhor. Cuidado para não confundir tristeza por haver pecado e tristeza por deixar o pecado. Desculpe.
cuidado para não confundir tristeza por haver pecado e tristeza por não pecar. Tem pessoas que estão tristes porque pecaram contra Deus. Isso é bom, é salutar, pequei contra o Senhor. Pedro pecou, negando a Jesus, e chorou amargamente. Mas tem pessoas outras que estão tristes porque não podem pecar. É a tristeza segundo o mundo. Poxa, agora não posso fazer mais isso, né? A primeira é divina, tristeza pelo pecado. Agora, a tristeza por não pecar é do diabo. O diabo peca desde o princípio. Então, ele não fica contente quando não peca. E todo pecador que gosta de pecar é da galera, é da família do diabo, né? Deus, irmãos, graciosamente perdoa o pecador arrependido. O arrependimento é uma obra do Espírito Santo, usando a palavra para atingir o faltoso, e isto é graça de Deus. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem não contribui com qualquer coisa para ser perdoado. É uma graça de Deus do começo ao fim. É Deus que convence ele, é Deus que arrasta ele à sua presença, né? É obra do Espírito de Deus. A pregação do Evangelho é o canal para a graça do perdão. Por isso, ide pelo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. A esperança do pecador está exclusivamente na promessa de Deus, que é o perdão dos pecados. Nossa vida correta não dá direito a perdão, mas evidencia que fomos de fato perdoados. No verdadeiro cristianismo, a fé é em Cristo e é o único caminho para a nossa salvação. Em nenhum outro há salvação, só em Cristo. Cristo já fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. Nós só devemos crer para usufruirmos da graça de Deus. Então, que Deus nos abençoe, irmãos, e quando, infelizmente, a gente tiver essa experiência amarga de pecar contra Deus, deixemos que essa consciência ferida nos leve ao Senhor, né? Que Ele quer perdoar, Ele é o perdoador. Louvado seja o nome de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nos dê sempre essa sensibilidade, ó Deus, de quando estivermos errados, a nossa consciência ser atingida, a aflição chegar ao nosso coração, o choro, mas não como de Judas, que se arrependeu, ou melhor dizendo, teve um remorso, entregou as moedas e se enforcou porque achou que não tinha esperança para ele. Há esperança para o pecador arrependido. O Senhor perdoa. É o Senhor que usa todos os meios para nos levar ao arrependimento. Ó Deus, nos leve ao arrependimento de qualquer mau caminho para a glória do Teu nome. Obrigado por esta hora, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém. Amém. Amém.